Ô Lupato, é isso aí, de volta aqui ao Manhã Bandeirantes, né? Vamos falar já de Copa do Mundo 2026, porque tá chegando, a expectativa é grande, vai ficando cada vez mais próximo, a ansiedade vai aumentando, né? Os brasileiros saindo às ruas, ocupando os bares e restaurantes, mas hoje a gente tem um convidado aqui especial, né? A gente sempre fica perguntando: cadê o Coutinho? Cadê o Coutinho? O Coutinho tá aqui agora ele tá aqui. Amanhã a gente já não garante, né? Ontem ele não tava, amanhã também não, mas hoje aqui com a gente. Fala, Coutinho, muito bom dia, como que você tá, hein? Tudo bem, Danilo? Um abraço a você, é um prazer estar aqui na minha casa também, na Rádio Bandeirantes. Estou todos os dias pela manhã com a coluna Partiu RB e eu estou hoje aqui em São Paulo, mas talvez quando você estiver ouvindo aí do outro lado do rádio já não esteja mais, né? E assim é a minha vida. É a ponte aérea, não é? São os voos, são os projetos, mas a gente vai falar justamente com o Coutinho sobre a Copa, mas não do lado esportivo, né? Do futebol, da bola rolando, isso a gente vai deixar aí pro pessoal do esporte. A gente quer explorar aqui com você, Coutinho, um outro lado, né? Porque esse ano a Copa do Mundo acontece em 3 países diferentes, não é? E aí é uma logística completamente diferente para o torcedor. Do ponto de vista, né, de estrutura, eu não conheço nenhum dos 3 países, mas eu acho que Estados Unidos e Canadá estão bem estruturados, o torcedor vai encontrar ali já tudo mais acertadinho ali. E o México? O México é mais parecido com o Brasil. Então é aquela bagunça no bom sentido em alguns momentos, mas talvez para quem quer se organizar para assistir uma Copa do Mundo não seja necessariamente uma bagunça muito boa. Para quem quer o clima de Copa do Mundo, para quem quer ser recebido com um povo que vai estar com um sorriso de orelha a orelha, eu acho que o México vai ganhar em relação aos Estados Unidos e ao Canadá. Esse clima do torcedor. Do animado, torcedor. festivo. Aquela atmosfera de Copa, aquele negócio de todo lugar que você vai sentir o clima da Copa, é o taxista te recebendo e falando: que legal, você tá aqui pra Copa do Mundo. Isso não deve acontecer necessariamente nos Estados Unidos e no Canadá. São 2 países mais frios nesse sentido. Não é que você não vai ter o clima de Copa do Mundo, porque vai haver uma invasão de torcedores no mundo inteiro, nos Estados Unidos e no Canadá também, mas eu acho que o clima de Copa, aquela coisa que vai respirar a Copa em todos os lugares, no bar, na hora do café da manhã, à noite, é mais o México. É uma coisa mais parecida com o que foi o Brasil na Copa de 2014. Agora, talvez você vai encontrar preços muito mais altos, menos opções para você tentar economizar. Não são muitas as partidas que vão acontecer no México também. Então eu acho que assim, tem o ponto positivo e tem o ponto negativo em se tratando de México. E para quem vai acompanhar a seleção brasileira, se quiser ir pro México, vai ter que torcer pro Brasil não ser o primeiro do grupo, né? O primeiro da chave. Porque o Brasil, se ele for primeiro da chave, e o Brasil tá no grupo C, ele não vai jogar no México nem no Canadá, só vai jogar nos Estados Unidos. Exatamente. Pois é, você falava sobre o caminho do Brasil. Nós temos algumas opções de sede para partidas da seleção brasileira: Boston, Nova York, Filadélfia e Miami. Ou seja, tudo vai girar meio em torno ali de Boston, porque Nova York e Filadélfia não estão tão distantes assim. Miami é um pouco mais longe, só que de qualquer forma, tudo no mesmo canto ali dos Estados Unidos, que é um canto cheio de brasileiro, mas também que pode apresentar uma dificuldade financeira para nós, né? Para quem pretende ir, é bem caro. Tem também, de novo, uma notícia boa e uma ruim pro Brasil, né? Pro brasileiro que quer acompanhar a Copa do Mundo. O Brasil caiu no grupo C, estreia no MetLife, que é em Nova Jersey, ali em Nova York. É outro estado, né? Curioso, é outro estado, não é o estado de Nova York, mas é só atravessar o rio Hudson que você tá por ali. Depois o Brasil joga na Filadélfia, que é pertinho de Nova York, tem um trem que sai de Nova York, 1h30 você tá na Filadélfia, é um lugar espetacular em termos turísticos, e depois joga em Miami, que é um pouco mais afastado. A notícia ruim é que são lugares caros, realmente, pro brasileiro. A notícia boa tem mais oferta de voos para o brasileiro, então talvez ele consiga, se ele se organizar, encontrar uma oferta boa de voos, e tem mais oferta também de lugares para você poder ficar. Você pode ficar numa grande Nova York, você pode ficar ali em Nova Jersey, um pouquinho mais afastado de Manhattan. Miami também tem várias outras cidades da grande Miami que você pode encontrar bons custos-benefícios, e a Filadélfia talvez pode ser um plano B para você também conseguir uma boa conectividade. Mas repito, a Filadélfia fica ali a 1h30 de carro de Nova York, então dá para você ir de carro, ou então
com o trem que funciona bem por ali. Acho que as pessoas não fazem essa analogia dos Estados Unidos com o trem, né? Isso que eu ia perguntar, viu, Coutinho? Desculpa, viu, Lupato, mas só para não perder o gancho aí de trem, na Europa a gente pensa muito, né, nos deslocamentos feitos por trem. No Brasil foi um problema, não é? O Brasil, o tamanho aí, né, dimensão continental, foi difícil mesmo em 2014, né? Era avião só. Avião. Exatamente. Agora, trem Estados Unidos. Trem Estados Unidos. No México não e no Canadá também não? O Canadá tem, mas o Canadá, as sedes são Toronto e Vancouver. Existe um trem que faz, da Via Rail, que faz Toronto-Vancouver, só que é um trem turístico que dura 4 dias. Então não é o indicado, acho, que vai chegar depois do jogo da seleção. Mas o sistema ferroviário do Canadá é bem interessante e funciona. De repente, se você quiser ficar em Montreal ou aproveitar que você vai assistir a um jogo em Toronto e dar um pulo até Montreal, pra curtir Montreal ou Quebec, dá pra fazer tudo de trem. Ou na costa oeste ali de Vancouver, pegar as cidades mais próximas de Vancouver, dá pra fazer de trem. Nos Estados Unidos, pra fazer esse trajeto ali, se você de repente quiser montar uma base em Boston, fazer Boston, Nova York e principalmente Nova York e Filadélfia, que é onde o Brasil vai jogar, os trens da Amtrak, que é a principal companhia de trem dos Estados Unidos, funcionam muito bem e dá pra você esticar e conhecer a capital dos Estados Unidos, Washington DC, que não vai ter jogo de Copa do Mundo, mas é um lugar, turisticamente falando, incrível. Tá entre as minhas 3 cidades preferidas dos Estados Unidos em termos turísticos. Então, ali funciona muito bem. Nova York, Filadélfia, Washington DC, pra fazer de trem, indico muitíssimo. E de novo, né? Não é algo que você imagina dos Estados Unidos você fazer um deslocamento de trem, mas dá pra fazer. Porque é isso, o torcedor vai lá pra assistir ao jogo, mas ele vai lá também pra curtir atrações paralelas ao futebol, né? O que você ia falar, Lupato? Sempre. Te interrompi aí, né? Não, eu ia falar que é até engraçado, né? Porque o Brasil pegou um caminho assim que é muito parecido com o do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. E a maioria dos ouvintes sabe disso, não sei se o Coutinho. Estive agora recentemente nos Estados Unidos para acompanhar o Palmeiras no Mundial. Então tudo isso aí que a gente tá conversando, que a gente tá falando, eu vi e senti na pele. Por exemplo, essa do trem. O trem é ótimo, de fato, para conhecer a Filadélfia foi lindo. Mas em dia de jogo, a maioria dos torcedores fez o quê? Fica em Nova York e chuta para Filadélfia, porque é muito perto. Em dia de jogo, o trem que custava 10, 12, 15 dólares em dias normais, chegou a passar dos 100 dólares. E aí ficava inviável praticamente. Aí tem a Peter Pan, que é uma empresa de ônibus de turismo, dessas populares, que a gente tem aqui que faz Campinas São Paulo, Campinas São Paulo Baixada Santista. E aí a Peter Pan ia lotada de brasileiro, porque você pagava 15, 20 dólares e fazia esse mesmo trajeto. É pertinho, e aí quando a gente fala das estradas, uma estrutura muito boa também nos Estados Unidos, né? Muito boa. As estradas dos Estados Unidos são, ainda mais da costa leste, das duas, né? Da costa leste em especial, fantásticas. Aliás, uma outra dica para o brasileiro que quiser, eu acho que acompanhar a seleção brasileira, talvez não. Talvez na primeira fase motorhome. É impressionante como Estados Unidos e Canadá estão preparados com estrutura de motorhome. Não é aquela história de perrengue, de você acampar. Não. Tem apoio pro motorista, pras famílias, pra tudo. Se você quiser não usar o banheiro do seu motorhome, você consegue. Porque são campings muito bem estruturados, um do lado do outro, em todos os lugares, praticamente na América do Norte inteira. Eu fiz essa viagem nesse ano, foi em Chicago, ali na região de Chicago, peguei um pouquinho da Rota 66, e eu tinha um pouco de preconceito de motorhome, e não, foi espetacular. Você fez de motorhome? Fiz de motorhome. Eu fiquei 9 dias no motorhome, saí de Chicago, passei 2 estados ali, Indiana, Michigan, fui descendo, cheguei a Springfield, que é a terra do Abraham Lincoln, não é a terra dos Simpsons, mas são várias Springfields nos Estados Unidos, e por isso os Simpsons se inspiraram, né, em Springfield, e fui subindo pela Rota 66. E assim, campings muito bem estruturados. O motorhome também era muito bacana. Isso que eu ia falar, lá tem muito motorhome legal também. Né? Muito motorhome legal. Então pode ser uma alternativa. Filadélfia, Nova York, com certeza, porque são campings, você não vai ficar no centro da cidade, mas você vai ter um deslocamento ali interessante da sua casa. E talvez esticar para Miami, se você tiver 2 dias para fazer a viagem ali, com calma, talvez dê. Custa muito caro alugar um motorhome lá? Não é muito caro, mas também não é aquela história de você vai economizar o hotel. Fica mais ou menos elas por elas. Você pegar um hotel
e alugar um carro do que um motorhome e você pagar o camping. Só que você pode fazer o tal do free camping. Por exemplo, Estaciona em um lugar. estaciona numa rede conhecida de supermercado, eles permitem que você estacione o seu motorhome lá. E aí você passa num posto de gasolina, você enche lá a água do seu motorhome, despeja lá os dejetos e tá tudo bem, você não paga a diária do camping. Eu acho mais cômodo você pagar o camping. O que você vai economizar é a alimentação. Você passa num supermercado, compra lá a alimentação. É uma casa. Você leva a sua casa Pra qualquer lugar. para qualquer lugar. Então, pode ser uma alternativa para quem quiser se aventurar à Copa do Mundo, ter essa sensação e ainda acompanhar umas partidas, pode ser algo interessante. A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes, né, com o André Coutinho, para entender justamente, não é, da logística, das cidades, da cultura de cada um desses países que vão receber a Copa do Mundo 2026. A gente deu uma passada já pelo México, pelo Canadá, pelos Estados Unidos, falamos da logística, onde que o Brasil vai jogar. Você falou que uma das suas cidades aí favoritas é Washington, né? Dessas cidades, o ouvinte aqui que tiver interesse, disponibilidade, dinheiro também para acompanhar a Copa do Mundo em loco, que cidade que ele não pode deixar de fora em cada um desses países, mas assim, para turistar. Já viu o Brasil jogando, já viu a Argentina, já viu que tinha que ver em Copa do Mundo, dá para ele esticar um pouquinho. O que ele não pode deixar de fora, hein, Coutinho? Caramba, é difícil. Vamos lá, eu vou falar dos pontos turísticos, imaginando ali, sem olhar muito a tabela, que seleção vai jogar em qual lugar. México, se você for para a Cidade do México acompanhar, estica até as pirâmides de esse nome eu até anotei aqui, que são as pirâmides famosíssimas que ficam lá. Teotihuacan, não é? Teotihuacan. Fica ali a mais ou menos 1 hora e meia da Cidade do México. São pirâmides gigantescas, espetaculares. Ela tem o grande templo de Teotihuacan, que é espetacular e fica pertinho da Cidade do México. Então, estando na Cidade do México, não deixa de ir até Teotihuacan, que é pertinho da Cidade do México. Tem várias formas de você visitar essa pirâmide. E a Cidade do México em si? É uma cidade gigantesca. Em alguns momentos lembra São Paulo. Lembra bastante São Paulo. É a região metropolitana das mais populosas do mundo. Comida da melhor qualidade. Tomar cuidado de toda a cidade grande. Mas é super interessante. Super interessante. A Cidade do México vale a pena visitar também. Então vamos lá. Do México, guardei a Cidade do México, Teotihuacan. Canadá, Toronto. Acabei de voltar de Toronto. Voltei ontem de Toronto. Para mim é uma cidade charmosíssima. Ela mistura um pouquinho, pra gente comparar com os Estados Unidos, Nova York com Chicago, sendo que é tudo organizada e fica a 1 hora e meia das Cataratas do Niágara. Então, se você estiver em Toronto, tem muita coisa boa pra fazer em Toronto, mas estica até Niagara Falls, que o lado canadense é super diferente e interessante. Niagara Falls, que é como se fosse a Cataratas do Iguaçu deles. É uma versão miniatura. Todo mundo que fala que tem Cataratas do Iguaçu igual a nossa, não tem, né? Não tem. Vá sem tentar fazer essa comparação, porque a ferradura, que é a catarata principal de Niagara Falls, ela tem 670 metros de comprimento. Ela é bem maior do que a Garganta do Diabo de Foz do Iguaçu, mas ela é um pouco mais baixa. E só tem um Véu da Noiva, que é um córregozinho ali, e uma outra catarata grande que fica do lado do Americano. Então são só 3 quedas. Foz do Iguaçu, se eu não me engano, são 271 quedas. Então, assim, não adianta fazer a comparação. Mas lá é muito interessante e vale a pena visitar. Só 1 hora e meia de carro de Toronto. E Toronto é uma cidade espetacular para visitar. Então, Vancouver eu não conheço, não posso falar muito de Vancouver. Então, no Canadá, estando em Toronto, você vai estar muito bem servido. E eu deixei por último o mais difícil, que é os Estados Unidos. Nova York, todo brasileiro que viaja provavelmente já foi para Nova York. Se não for, Nova York, dos filmes, das séries, que a gente tem muita referência aqui no Brasil. Miami é uma cidade que também desperta muito interesse do brasileiro, compras, o maior outlet do mundo fica perto de Miami, que é o Sawgrass Mills, que na verdade fica em Fort Lauderdale, que é do ladinho ali de Miami, e perto do Hard Rock Stadium, que é onde vai ter o estádio, onde vão ter jogos da Copa, onde o Brasil vai jogar a terceira partida. Mas estando em Nova York, eu indico a Filadélfia. Para mim, a Filadélfia foi uma gratíssima surpresa para turistar. Não sei se você teve chance de turistar por lá. Muito legal e ainda
tem todo um contexto histórico, né? Os Estados Unidos, por muito tempo, ali na Filadélfia, as principais decisões foram tomadas. Então, foi lá que foi assinada a independência dos Estados Unidos. Só isso, começa por aí. E foi até interessante, uma tristeza porque foi o Palmeiras e Chelsea, que o Palmeiras foi eliminado do Mundial, mas foi num 4 de julho, que é o 7 de setembro deles, é o dia da independência. Então, estar na Filadélfia no dia da independência para o jogo foi legal demais, porque aí virou uma bagunça imensa, né? Era o desfile da independência, com as torcidas já chegando, aí teve um jogo de beisebol de celebração no dia, virou uma festa e foi muito legal. Aliás, quem estiver nos Estados Unidos no dia 4 de julho de 2026 é simplesmente 250 anos da independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão ansiosíssimos, existe um site oficial do governo só de ações que eles vão fazer durante o ano que vem inteiro, porque é o 250 deles, é o 250 anos da independência, então haverá muitas ações. Eu não consigo imaginar o tamanho... E no meio da Copa, né? Da festa que vai acontecer dia 4 de julho de 2026, junto com Copa do Mundo. Então, Filadélfia com certeza, e aí estica um pouquinho, vá para Washington, D.C., vá para a capital dos Estados Unidos. É uma cidade... Quanto tempo da Filadélfia para Washington? Dá 1h45 de trem. É pertinho. Eu fiz esse trajeto de trem de DC até Filadélfia no ano passado. Washington tem, ali onde fica o memorial do Lincoln até o Capitólio, você tem um corredor gigantesco que é chamado de The Mall, que ficam mais de 20 museus gratuitos da Smithsonian. Você imagina museu americano da Smithsonian, um negócio assim gigantesco, um mais incrível do que o outro. Então, para turista, o turista vai passar muito bem. Washington é uma cidade plana que dá para você fazer a pé, vários rooftops, é super agradável. Então, para mim, eu indico muitíssimo Washington DC. E finalmente, se você estiver do lado da costa oeste, não deixe de ir para San Diego. Estica para San Diego. San Diego é minhas 3 cidades favoritas dos Estados Unidos. Não nessa ordem, mas Washington DC, San Diego e Chicago. Chicago vai estar um pouco mais distante da Copa do Mundo, mas se puder, vai para lá. Agora, né, para além disso tudo, tava até falando com o Lupato, né, a parte de documentação, de visto, os Estados Unidos exige visto do brasileiro. O Canadá também? Não. Canadá também, mas é um visto mais simples, é um visto eletrônico, se você tiver o visto americano. Pro Canadá, se você tem o visto americano, você entra eu acabei de renovar o meu. Ele vale por 5 anos, se eu não me engano. Então, eu tenho visto americano, eu entrei na internet, você paga uma taxa entre 7 e 9 dólares canadenses, que o dólar canadense é 35% mais barato do que o americano, então é uma taxa quase que simbólica para quem vai fazer uma viagem internacional. Você tendo o visto americano, a hora que eu dei o send, eu abri meu e-mail e já estava aprovado. Então é quase que automático. Tendo o americano. Tendo um americano. Se você não tiver um americano, é um processo um pouco mais longo. Se você tem intenção de ir para a Copa, indico que você faça já. Mas tudo online. O canadense... O americano precisa de entrevista. Unidos, do canadense, se você não tiver americano, também precisa de uma entrevista. Presencial. Ele também é tudo. presencial, ele é um pouco mais complicado se você não tem o visto americano. Muitos brasileiros têm dupla cidadania. Então, para os brasileiros que têm, por exemplo, um passaporte italiano, espanhol, português, europeu em geral, também o processo é muito mais simples, tanto para o americano quanto para o canadense. É um visto eletrônico chamado de ESTA, também é super rápido, você faz pela internet. O México, a boa notícia, a partir de março do ano que vem, o México vai voltar a exigir apenas um visto eletrônico para o brasileiro. Hoje, se você for viajar para o México, se você não tiver o visto americano, você precisa também fazer uma entrevista, é complicado tirar o visto mexicano. A partir de março do ano que vem, só uma permissão eletrônica, mesmo para os brasileiros que não têm o visto americano. E não tem nada disso que, é Copa, vai ver, uma facilitação, tem nada disso, né, Coutinho? O governo americano divulgou que vai haver uma facilidade para a renovação de visto, então a obtenção do primeiro visto, e você vai furar a fila da entrevista se você tiver comprado o ingresso da Copa. Daí tem que apresentar a garantia. Aí você apresenta a garantia de comprou. Agora, quem é que vai comprar o ingresso sem a garantia do visto? Sem ter visto. É um dilema. É um dilema, mas o governo americano promete lançar uma plataforma na qual você vai pular uma fila ali. Ele não vai te garantir o visto, mas você vai pular a fila e você vai ser atendido mais rapidamente para fazer a entrevista do visto. Então, para a gente resumir aqui, para quem pretende passar pelos 3 países,
Pro Canadá, você precisa entrar com um processo normal para tirar visto, se não tiver o americano. Se tiver o americano, é um formulário online, certo? Exatamente. Pros Estados Unidos, padrão. Tem que entrar, preencher formulário, ir até o consulado e depois disso ter o seu visto aprovado ou não. Pro México, a partir de março, só um formulário online já vai te permitir o visto. Se você tiver o americano, nem isso. Basicamente, corra atrás do seu visto americano, que isso vai te dar acesso ao Canadá e ao México. Exatamente. A dica é, quer acompanhar a Copa do Mundo, vá atrás do visto americano, que os outros 2 países são quase que consequência. Se você não quiser tirar o visto americano, não puder tirar o visto americano e quiser ir para a Copa do Mundo, a sua saída mais tranquila é ao México, mas aí você vai ter que fazer o processo a partir de março do ano que vem, que é quando vai ser mais simples. Há sempre uma luz no fim do túnel, né? O Pato Coutinho. Há sempre uma luz no fim do túnel, mas eu acho que Copa do Mundo, o tempo, até eu tava contando, né, da minha experiência pessoal lá na Copa do Mundo de Clubes, cara, tá caro pra caramba, né, Coutinho? Pro brasileiro tá complicadíssimo, ainda mais essas cidades em específico. Em Nova York, eu conversava com família, eu tava sozinho, né, pagando as minhas próprias contas lá só, com alguns amigos. Cada um pagava o seu. Agora, as famílias foram se despedaçando ao longo do Mundial, conforme ia passando de fase. Então, foi pai, mãe, filho, filha. Passou de fase, a filha mais nova já foi embora. Já não vai lembrar direito, vai embora. Uma boca menos Passou de fase de novo, a mãe foi embora. E aí eu encontrei nas quartas de final só o pai e o filho. Ficou só 2. Porque a cada... Sentava pra almoçar, sentava pra jantar em Nova York, uma família gastava $200 às vezes. $200, a gente tá falando de R$1.200. É pra muito cada refeição. dinheiro. E não é refeição. Ah, mas ele estava num restaurante estrelado. Não. Qualquer refeição. Um sanduíche, eu viajo eu e minha esposa. Eu amo Five Guys. Aliás, pra mim também. É um ponto turístico americano. Dessas todas deles de fast food é a melhor. Eu acho a melhor. Eu e minha esposa dividindo a batata e dividindo o refrigerante, um sanduíche cada um, tá? Dá coisa ali de $37-40. São 200 e alguma coisa de reais pra você comer sanduíche, dividir a batata e dividir o refrigerante. $25 em fast food, se você for batata, bebida, lanche, só você, dá uns $25. $25. Então tá caro. E tá caro pra eles também. Eles estão passando por uma inflação, por um processo de inflação. Se tá caro pra eles, imagina pra gente que ganha em real, né? Então, realmente, alimentação lá e deslocamento, pra você pegar um táxi, um Uber, pra gente aqui, que às vezes reclama de pagar em grandes cidades ali 60, 70, 80 reais, ali é qualquer corridinha a partir disso. Então, realmente, pra gente é bem caro. É bem caro, e você falava até de Miami, que o Brasil vai jogar, e que é uma cidade legal, uma cidade bem mais parecida com o Brasil também, mas é uma cidade espalhada, né? E o transporte público em Miami... praticamente não existe. Cara, acho que é a pior cidade para transporte público, cidade grande, né? Porque Miami é grande nos Estados Unidos, é uma referência. E não existe. Não tem nada, né? Não tem. Miami tem pro turista que ficar ali, ou que ficar no centro de Miami, em downtown, na parte de Brickell, tem 2 transportes gratuitos, uma é o Metro Mover, mas pra você andar dali pra ali... Isso que eu ia falar, coisa que dá pra fazer a pé? Praticamente dá pra fazer a pé, e tem o trolley, que funciona tanto em South Beach, quanto lá em Brickell, que também é gratuito, mas é ali, pra você basicamente sair do seu hotel e ir pra um ponto turístico. Se você quiser ir pro estádio, por exemplo, tem o Bright Line, que é caríssimo, que é esse trem que também, inclusive, vai pra Orlando. E é fantástico, mas pra gente é bem caro. É bem caro. Até pra ir pra Orlando, né? Até pra ir pra Orlando. De carro. O Hard Rock Stadium, ele fica bem longe de South Beach. É no meio do nada. De Miami Beach e bem longe do centro de Miami. Ele fica perto de Aventura. Ele fica perto do Aventura Mall, que é um shopping que é bastante conhecido dos brasileiros. E fica mais ou menos perto da estação do Bright Line, que é o trem dali da Flórida, dessa parte da Flórida. Mas realmente não é nada barato. Eu tava agora ali, faz questão de um mês, eu tava em Fort Lauderdale pra fazer uma reportagem de uma inauguração de navio, e eu quis assistir a um jogo de futebol americano no Hard Rock Stadium. É um baita estádio. Eu tava com um carro alugado, eu falei, não, vou com um carro. A hora que eu fui ver o preço do estacionamento, a partir de $170 pra parar o carro do lado do estádio. Eu desisti. Eu nem cheguei a procurar o ingresso. Eu desisti no estacionamento. Não, e é impressionante porque ele é no meio do nada ali, né? Como você disse, entre Fort Lauderdale e Miami.
E aí, um monte de brasileiro tentando entender como que ia, os próprios clubes foram fechando ônibus para colocar a galera, e você não achava uma forma de chegar lá por menos de $100 o carro. Então, $100 está falando em $25 para ir, $25 para voltar, você largou $50, quase R$300 para ir e voltar. Fora trânsito na rodovia, porque não tem outra forma de chegar, todos os 50 mil que vão ter que ir de carro ou alguma coisa assim. E é complicado mesmo, transporte público em Miami, eu daria dica para as pessoas alugarem um carro, né? É isso. Só para finalizar o Hard Rock, eu assisti a final da Copa América entre Argentina e Colômbia. Eu trabalhei nesse jogo, eu tava por lá, trabalhei nesse jogo, foi o jogo do caos lá que deu... Não sei se vocês vão se lembrar, que o jogo demorou quase 3 horas pra começar, porque teve um problema de ingresso falso e tal. Mas nesse jogo eu consegui parar o meu carro por $50 e dentro do estádio praticamente. Saí do meu estádio e já tava quase que no meu lugar. Ô Coutinho, só pra gente encerrar aqui, não é? O ouvinte que acompanhou todo o nosso bate-papo, as dicas, existe algum site, seja do governo, seja da FIFA, o teu blog, além da coluna que você tem aqui na rádio, mas que tenha tudo isso resumido para ele compartilhar, para ele ver, tem essas dicas todas em algum lugar? O governo disponibilizou isso, a FIFA ou não? O ouvinte tem que ir caçando aí. Eu acho que vai ter que caçar, vai ter que de repente conversar com a agente de viagem, tem muito agente de viagem bom, que está vendendo o produto da Copa do Mundo, que deve facilitar a sua vida. Que vende um pacote já, que vende um aérea, pacote, ingresso. que vai te auxiliar, você não vai ter dor de cabeça. É claro que eu não acho caro, ou se eu for fazer tudo por conta, eu vou gastar menos do que se eu consultar um agente de viagem. Nem sempre. E o agente de viagem vai te garantir um monte de coisa. Vai te dar um suporte. Se você tiver algum problema, é ele quem vai brigar por você. Então eu acho que para esse tipo de competição, vale a pena você investir num agente de viagem e tentar encontrar o que você quer fazer. Um lugar específico não me lembro assim de cabeça. Se quiser acompanhar o que vai acontecer nos Estados Unidos paralelamente à Copa, tem o site do 250, do 250 anos da independência, né? Eles fizeram esse site, não vou lembrar de cabeça, mas você dá um Google ali, você vai encontrar. E é isso, se quiser acompanhar o que... Eu não planejei ainda colocar, mas eu vou fazer em breve. O meu Instagram é o Cadê o Coutinho. Quem sabe em breve eu faço um guia ali pra você te ajudar a ir pra Copa do Mundo, acompanhar a Copa do Mundo. Boa Copa então, hein, Coutinho? Obrigado, Coutinho. Foi muito legal. Coutinho conversando com a gente sobre essas questões, né, que não envolvem diretamente o futebol, mas que estão 100% ligadas à Copa do Mundo, que no ano que vem, pela primeira vez, acontece em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá. Valeu, Coutinho. Bom, o Lupato sabe disso. Você não sei se já acompanhou o esporte fora do Brasil. Mesmo você que não gosta de futebol, que detesta futebol, que não acompanha, Copa do Mundo é uma atmosfera que vai muito além da bola dentro do gramado. Eu indico muitíssimo para quem tiver condição de acompanhar uma Copa do Mundo em loco. Valeu, foi um prazer. Tchau, Coutinho. Valeu. Obrigado.